Os economistas sempre dizem que a crise obriga os empresários a cortar gastos e otimizar o trabalho. Isso está acontecendo na prática na indústria do Rio Grande do Norte. Entre fevereiro e março, a produção aumentou, só que o número de empregos no setor continua diminuindo. As empresas estão fazendo mais com menos. E deixa eu conversar aqui com a Sandra Barbosa, que é gerente de Economia e Estatística da Fierne. Foi a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte quem fez essa sondagem, essa pesquisa. Muito bom dia para a senhora, bem-vinda aqui ao Bom Dia RN. Acho que a gente conseguiu resumir bem, né? Na situação de crise econômica que ainda passa a indústria no Rio Grande do Norte, houve a organização, está se conseguindo até aumentar a produção, mas emprego mesmo ainda não está vindo, ainda não está se gerando essas vagas. Por quê? Bom dia. Olha, na verdade eu diria que não se está aumentando a produção. Ela vem suavizando, a queda na produção vem suavizando, assim como, vamos dizer, os cortes de vagas, pelo menos os cortes de vaga com carteira também vem suavizando, né? O que aconteceu foi, poderíamos dizer, esse crescimento, né? A gente vem numa fase de suavização para um crescimento, né? Foi um comportamento pontual. E aconteceu por quê? Porque essa reação da indústria ela tem sido muito restrita às médias e grandes empresas. O que aconteceu em março foi que as pequenas empresas, que vinham sempre piorando, apesar da situação mais cômoda das médias e grandes, ela teve uma reação positiva, foi até surpreendente. E isso então fez aumentou os números também. subirem. Exatamente. Isso fez com que isso impactasse positivamente o conjunto da indústria, o que não vinha acontecendo. Agora, Entendeu? a situação, dá para dizer que a situação ainda é ruim economicamente para as empresas? Olha, é ruim sim, porque vamos dizer que a recuperação, a gente está em fase de recuperação, isso no âmbito nacional, assim como no Estado. A gente tem uma recuperação, mas ainda não temos uma retomada. Nós estamos na fase de suavização da intensidade das retrações. Continua, né? caindo, mas está caindo menos. E isso não vai ser pontual e a gente não sabe até que ponto, quando é que essa retomada vai acontecer, porque você falando do emprego, que o emprego é a última coisa que cai em época de crise e é a última coisa que se recupera. Então, vai demorar muito o emprego a ser retomado, né? Apesar da suavização, emprego com carteira já vem suavizando. Se você for, por exemplo, a construção civil, que vinha, acho que há uns 22 meses, liderando os cortes de vagas com carteira, há 2 meses ele liderou, em março ele liderou a abertura de vagas, né? 400 e pouco, é simbólico, 400 e pouca, 430 vagas, mas isso é simbólico e foi ela que liderou, quem mais abriu vagas. Então, a gente está nessa fase, então ela não é pontual, ela não é linear, né? Ela vai com oscilações e a gente não sabe até quando, porque as empresas, quando elas forem aumentando a produção, elas vão aumentando com o que elas têm de recurso, vai ser horas extras, então o emprego realmente vai demorar a se recuperar, apesar da suavização recente. Agora, tem um dado interessante que eu estava conversando com a Sandra aqui antes da gente começar essa entrevista. Você deve lembrar que essa crise econômica se começou a falar muito mais fortemente de crise econômica depois de 2014, depois da Copa, vamos dizer assim, né? Se começou a falar de crise econômica no Brasil. Mas para a indústria brasileira e a indústria no Rio Grande do Norte, essa situação ela é bem anterior, desde 2012, porque não depende só das coisas do Brasil, depende do que está acontecendo lá fora também. Dá para explicar, Sandra? Olha, vamos dizer que no ciclo mais recente de crise da indústria, a gente tanto isso compara até o PIB da indústria com a sondagem, que é uma avaliação, é o próprio empresário que dá a opinião dele, é uma coisa mais subjetiva, mas bate exatamente de 2012 até 2016. E se você for para o PIB de 2012 a 2016, ele foi sistematicamente negativo, o PIB da indústria, e ela acumula mais de 14% de retração, o PIB da indústria. Desde 2012 para cá. Agora em 2016 foi quem menos caiu, foi 0,2%, você teve 9,2% de queda na agropecuária, você teve 6,1% de queda no comércio e serviço e apenas 0,2% da indústria, quer dizer, ela está em recuperação. Está voltando a ter fôlego, dá para dizer. Ela volta a ter fôlego. Dá para dizer que é uma tendência? E aí eu já vou direto Olha, aqui para...
Vai ter emprego daqui a um médio prazo, longo prazo? Não, acho que talvez as perspectivas são mais para o segundo semestre, final do ano, né? A previsão de crescimento da indústria é de 1,5% ainda em 2017. O que ainda é positivo, é bem melhor do que PIB negativo, porque não estava crescendo, estava ficando menor. É uma retomada, ela está há muito tempo retraída. É uma tendência, né? E a gente está torcendo para que até os serviços já estão, né, dando sinal de vida nos últimos 4 meses, né? O comércio é que ainda ele está ainda naquela comércio ainda está muito morno, muito porque ruim. O consumo diminuiu, o comércio está sentindo isso, por extensão a indústria vai sentir, está sentindo também. Agora a gente estava conversando também, o que é interessante, gente, a gente está numa época no Brasil em que se debate muito reformas, uma organização política e econômica do Brasil como um todo, e a indústria fica muito de olho nessas questões, porque a indústria precisa de melhores condições para operar no Brasil, operar no Rio Grande do Norte. A gente sempre lembra de carga tributária. Impostos são altos para o empresário, para as indústrias como um todo. Mas tem outros custos que nem sempre se fala, que influem também no preço e nas condições de competitividade. Estrada ruim é um problema para a indústria, por exemplo. Por quê? Olha, porque ela estraga os produtos e isso é um custo. Outro dia, entrevistando um empresário, e ele falou uma coisa assim, muito simples, que é um custo sério para a empresa. Ele, do setor de confecção, ele produzia, o produto dele levava para outros estados. O que acontecia? A roupa saía engomadinha, né, passadinha nas araras, já pronto no ponto de botar na loja. O que acontecia? Com os buracos nas estradas, essa roupa começava a cair e amassar, e aí ele tinha o custo de refazer todo o serviço, né? De repassar Parece simples, mas tudo isso é dinheiro. Tudo isso vai para o preço. Exatamente. Incide no preço final, é custo, se perde competitividade. E aí o produto chinês ele ganha espaço, ele chega mais barato, né? Porque ele não teve esse custo, né? Sandra Barbosa, gerente de Economia e Estatística da Fierne, falando sobre esse aumento de produção, mas ainda a geração de empregos continua caindo menos, e a boa notícia é que em 2017 a indústria deve crescer pelo menos 1,5%, aí está saindo desse regime aí de quedas de produção, de quedas no crescimento. Sandra, muito obrigado pela participação da senhora, um ótimo dia. Ok, obrigada.